Salve, salve! Esse é o podcast Sementes do Futuro, um podcast que trata de sustentabilidade, voluntariado, cooperativismo e outros temas de interesse social. Esse programa é uma parceria do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, da ONG Moradia e Cidadania e do CASCA, Instituto Socioambiental. Eu sou a Aline Adolf, sou jornalista e coordenadora de comunicação aqui do sindicato, e hoje nós vamos falar sobre Fórum Social Mundial. Aqui do meu lado, Arthur Almeida, bancário da Caixa, coordenador estadual aí da ONG Moradia e Cidadania, que é a nossa parceira, né? Tudo bom, Arthur? Tudo bem. Também aqui na mesa hoje as nossas convidadas especiais, então, Lucimar Siqueira, geógrafa, doutora em planejamento urbano e regional e pesquisadora ativista que participa da Convergência Socioambiental do FSM, no Rio Grande do Sul, com foco na defesa da democracia. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. E Seniriane Vargas da Silva, conhecida como Ni, do movimento. Mais fácil, né? É socióloga, membro do coletivo do FSM Porto Alegre e coordenadora estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Ni também é fundadora da Cooperativa de Trabalho e Habitação 20 de Novembro e sócia da organização Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos. Então, queria já de pronto situar aqui o assunto, né? Que o primeiro Fórum Social Mundial ele foi realizado em janeiro de 2001, aqui em Porto Alegre. Eu estava lá, eu fui. Eu também, sim. Arthur também. Estávamos lá, né? A programação foi composta naquela época por 420 oficinas autogestionadas, organizadas pelas entidades participantes, além de seminários, 16 conferências, 22 testemunhos e diversas outras atividades culturais. Esse evento, esse grande evento, foi pensado como um contraponto, uma resposta ao Fórum Mundial de Davos. É Davos que fala? Uhum. Davos, que acontece no mesmo período na Suíça, né, e que reúne ali políticos, empresários, intelectuais para discutir a macroeconomia, né, do ponto de vista, é claro, capitalista, né? Selvagem, capitalismo selvagem. E o fórum, então, foi aí um farol para os movimentos sociais, né? O segundo também aconteceu em Porto Alegre, né? Um ano depois. E aí a gente teve aquela troca de governo, né? Sai Olívio Dutra, entra ali o Germano Rigoto, e aí o fórum passou a ocorrer em outros lugares, né? Não, mas ele volta para Porto Alegre, né? Sim, depois ele retorna, né? Mas aí teve ali um momento que ele, então, foi descentralizado, né? Passou para outros, a acontecer em outros lugares, né? E assim, para a gente, enfim, colocar um pouquinho das nossas impressões aqui, como eu falei, né? Eu participei do primeiro fórum, eu estava no acampamento da juventude. Sou velha, mas não tanto assim, né? Tava lá no acampamento de juventude e eu lembro dessa efervescência, assim. Na época eu era uma jovem que achava que podia mudar o mundo, né? A gente achava que, meu Deus, um outro mundo possível. Nossa, esse é meu lema, né? Eu vou fazer isso, eu vou mudar o mundo, né? E claro que hoje, depois de tantos anos e tanta idade também, né? E tantas experiências, eu tô com o pé no chão, eu sei que a coisa não é bem assim. Então, eu queria já de pronto começar com essa pergunta, né? Se um outro mundo ainda é possível e se vocês pensam o mesmo que vocês pensam hoje, que vocês pensavam ali anos atrás, quando começaram aí nessa caminhada. Quer começar, Arthur, ou vamos passar já para as convidadas? Quer pensar mais um pouquinho? Não, posso começar? Deixa o Arthur provocar. Posso começar? Eu estava lá em 2001 e nessa efervescência, assim, a Caixa trabalhando, atendendo, né, no acampamento da juventude. A Caixa tinha lá um posto para receber as inscrições, o pagamento das inscrições e para dar todo o apoio, assim, né? Passava muita gente de outros lugares, então a Caixa já estava lá. Eu não estava enquanto Caixa, eu estava já militando, assim, no social, né? Eu, além de funcionário da Caixa e coordeno a Moradia e Cidadania, eu sou professor de biodança. Né? Que a biodança é uma técnica de autoconhecimento, né? De percepção de ti, percepção do outro, percepção do todo. Então, e também sou professor de educação biocêntrica, né? Que é justamente resgatar a questão do afeto, né? A questão do que cada aluno pode contribuir, né? E não o professor, vou despejar conteúdo, né? Que é a educação biocêntrica. Então, nós estávamos lá
propondo oficinas de biodança, né, no Fórum Social. Então, nós éramos alunos da Escola de Biodança de Pelotas, né, que era a escola. Então, nós propomos, sei lá, acho que umas 10 oficinas, né? Porque eram vários dias, então nós éramos também muitos, nós os distribuímos, né, e fazíamos esse trabalho. No ano seguinte, 2002, a gente passa também, além dos adultos, tinha o fórumzinho, né? Ah, sim. Que era para as crianças. Então a gente também propôs oficinas de biodança para as crianças, né? Depois o fórum volta em 2005, estamos de novo com biodança, né? No fórum. E 2009 em Belém eu estava lá de novo, né? Com facilitando biodança. Então eu tenho essa experiência, né, essa vivência do fórum, realmente dessa efervescência, dessa possibilidade de outro mundo é possível, né? E eu acho que o jovem ainda tem, Aline, essa ânsia de mudar o mundo. Ele só não encontra canais adequados para essa mudança. Ele quer mudar o mundo pelo capitalismo e não pela solidariedade. E justamente a biodança e outros trabalhos, né, vêm resgatar essa questão da solidariedade, que eu acho que está faltando tanto no mundo, né? Mas sim, eu considero que a gente deveria fazer um seminário, né? Outro mundo era possível. Porque chegamos até aqui, né? Porque eu reconheço que o fórum, e eu sou muito feliz, honrado e agradecido por todos que se dedicaram e vêm se dedicando aos longos dos anos, né? Para o Fórum Mundial. Eu acho que o mundo hoje seria muito pior se não tivesse Fórum Social Mundial, né? Mas também a gente se perdeu porque a gente está vivendo aí a outra direita que não nasceu de uma hora para outra, Exato. né? Então essa é a minha contribuição, assim. Estavas concordando, né? Eu acho que podemos puxar daí, né? Quer dizer, se não tivesse Fórum Social Mundial, né? Pois é, bom, é evidente que o que aconteceu em Porto Alegre, na história, eu conheço esse histórico que você contou, né? Mas eu conheço só de bibliografia, das leituras, né? Que eu não tinha acompanhado, não estava em Porto Alegre, cheguei aqui em 2009, mas meu companheiro estudou, é daqui, estudou, fez mestrado, doutorado sobre, né? Inclusive, tem uma questão interessante que ele estava em São Paulo fazendo o mestrado dele e ele ia no período que a Irundina estava lá. E ele queria ver justamente como é que era esse planejamento urbano, né, do ponto de vista desse tipo de governo com essa outra visão. Mas a Irundina perdeu, aí ele voltou e fez aqui sobre Porto Alegre. Bom, de qualquer forma, eu conheci um pouco essa história de perto, mas não vivi essa história que vocês estão relatando aqui, né? Mas o que é importante, assim, enfim, isso virou tema, assim, de pesquisa, e eu me envolvo bastante com essa questão da dinâmica da democracia, né? Que é uma questão que a gente precisa sempre ter em mente, né? Que não há uma unanimidade. A democracia no planeta, ela não tem assim, ó, agora todo mundo vai virar, né? Sempre tem, o que a gente está vendo, né, são momentos em que sobem ciclos, né, que sobem governos de direita e tal. E esse período de Porto Alegre foi muito feliz. Né, foi muito feliz porque plantou, né, porque se criaram, foi né, um espaço, um momento assim, de criação, né, de formas, né, de conviver, né, de viver no mundo capitalista, no mundo que é produtor de mercadorias, né? Como é que se cuidam de valores, se alimentam esses valores e, ao mesmo tempo, suas práticas em relação a isso. Nós estávamos conversando recentemente, né, sobre a questão dos bancos comunitários, né? Eu nunca esqueço uma frase que a Nelsa disse: olha, um outro mundo é possível sim, e ele está aqui, nós estamos fazendo esse mundo diferente, né? Mas está convivendo, né, numa sociedade que tem a sua característica. Ou seja, mudar toda uma sociedade, né, de uma hora, assim, não é de uma hora, mas de um jeito, né, que se imaginava. Então agora todo mundo vai do mesmo jeito, progressivamente, transformando a sociedade. Não, a sociedade não é assim, né? E as forças que estão nela, né, depende de como nós nos organizamos. E aí tem a questão, né, também, né, das críticas que se faz, né, no processo, e como nós, enquanto movimentos sociais, movimentos populares, também nos organizamos. E acredito que se construíram muitas coisas, né? Evidente que o mundo todo, um outro mundo, né, nessa conotação, é possível, né? Isso é uma questão que a gente tem que manter no horizonte. Eu não mudo, né? Isso eu mantenho. Não significa que com isso que
todo mundo, todo o planeta vai ser assim. Eu lembro muito do professor Milton Santos, não sei se vocês chegaram ali na graduação, e ele dizia assim, o mundo não existe, né? E ele fazia essa provocação. Então, quando a gente diz um outro mundo é possível, a gente tem que também pensar o que é o mundo e qual que é o é ele mundo que a gente hoje? tá falando, né? Talvez o mundo de uma comunidade seja aquele mundo deles e realmente ali já tem outro mundo funcionando, né? É E isso. é por isso que o fórum é organizado ali por diversas comunidades, movimentos sociais. Até quero aproveitar, Ani, depois que tu nos responder, se tu acha que um outro mundo é possível, já para te pedir também para explicar para a gente como é que funciona essa organização do Fórum Social Mundial hoje. Então, primeiro, boa tarde, agradecer o convite, né? Acho que a questão do Fórum Social Mundial e as nossas utopias, eu sou uma pessoa que eu acredito muito nas utopias, ainda acho que elas nos movem a caminhar um pouquinho mais, né? Acho que tem algo que é o otimismo da utopia, mas sem perder o pessimismo da realidade, né? Então, acho que essas duas coisas precisam caminhar juntas, assim. No Fórum de 2001 eu era muito novinha, então, né? Como eu brincava antes, né? A mãe não deixou. Mas no Fórum de 2005 eu estava lá, né? Naquela época eu participava também do movimento estudantil. Então a gente teve toda uma organização naquele processo. Em 2009 eu estava grávida da Dandara, né? Inclusive tem uma foto muito simbólica para mim, que é a minha foto de gravidez, né? Eu estava com 30 e poucas semanas já, que na barriga está escrito um outro mundo é possível, né? Então acho que também esse outro mundo possível passa pela formação das novas gerações, né? Mas assim, acho que as transformações que vão acontecendo, principalmente políticas, né, da conjuntura, desde a criação do fórum até o momento atual, também influenciam de várias formas, né? A existência, a permanência do fórum, as mudanças no seu próprio formato de organização, né? Eu venho de movimento popular, né, desde a infância no movimento comunitário, e acho que a gente tem uma ânsia muito da reflexão e ação. A gente precisa disso, né? A gente precisa que as coisas, no final, tenha uma convergência de algo muito concreto. Que a partir dessa reflexão necessária, a gente consiga construir também, né, mudanças necessárias no nosso cotidiano, né? Então, acho que para os movimentos sociais que desde o início constroem esse espaço do Fórum Social Mundial, talvez ele tenha perdido um pouco isso. Né, a partir do momento que a gente perde o acampamento da juventude, né, o acampamento da juventude ele tinha uma mística, a mística do fórum era o acampamento, né, era o espaço onde os movimentos ficavam durante todo aquele período e se encontravam e faziam as suas atividades, suas plenárias, né, em paralelo ao próprio processo de organização, era um momento também de articulação entre esses movimentos, né? E a partir do momento que isso toma um outro formato, né, um formato mais de especialistas, um formato mais formal, né? Eu acho que vai perdendo um pouco essa perspectiva, assim, que era o que agregava, né, os movimentos, a gente fazia aquelas marchas e tinha todo um processo ali também, né? E aí eu acho que isso, né? Eu acredito sim que um outro mundo é possível. Acredito que, inclusive, outro mundo é necessário, né? Não é nem uma questão de possível ou impossível. Eu acho que é necessário que a gente não perca essa esperança, né? Mas, como dizia o próprio Paulo Freire, né? A nossa esperança com ação, né? Isso. Não basta só discursar ou refletir ou fazer diagnósticos, análises, se não tiver ação disso, né? Inclusive, essa própria construção que a gente fez aí nesses últimos dias tem muito disso. E a gente conseguiu chegar ao final desse seminário internacional também com uma agenda de lutas, né? E isso eu acho que traz concretude e nos coloca num horizonte de transformações possíveis a partir dessa construção de unidade também, né? A gente vem de períodos muito difíceis, a gente vem de um golpe, depois uma pandemia, depois um governo genocida, agora a gente passa por uma enchente. Então, na verdade, a gente está num momento que está todo mundo meio que sobrevivendo. Cada indivíduo, né, na sua realidade também, porque de alguma forma todo mundo é impactado por tudo isso, mas enquanto movimentos, enquanto organizações também, estão se reinventando, estão se reconstruindo, estão se repensando, né, estão num processo de sobreviver à sua pauta, né, um processo de não perder direitos
Porque hoje é triste a gente dizer que a gente comemora que não perdeu direitos. Isso. A gente não comemora mais que a gente conquistou mais direitos. é A gente verdade. comemora que deixou de perder algum direito, assim, né? Mas em relação a essa questão mesmo do outro mundo possível, eu realmente acho que outro mundo é necessário, né? Outro mundo é urgente, É né? urgente. E é, como ela falou, uma questão de sobrevivência mesmo, né? Inclusive, a gente pode falar isso literalmente para alguns grupos, né? O movimento de mulheres, né? De periferia, negros, negras, né? Enfim, a gente tem Pobres. pobres, enfim, a gente tem aí uma série de pautas, né, que se não se trabalha elas coletivamente, de fato, as pessoas correm risco mesmo, né? Correm um sério risco, né, de não sobreviverem nesse mundo, né? E isso só se dá coletivamente, essa sobrevivência, né? E aí isso tudo que tu estava falando também proporcionou um cenário ali para que surgisse o Fórum das Resistências, né? Que daí eu queria que a Lucimar falasse um pouquinho para a gente de como que se organizou esse Fórum das Resistências lá em 2017, né? 17, isso. Isso foi muito, muito interessante, assim, quando surgiu a ideia, né, de... Bom, ano de golpe, 2016, foi terrível, né? Você vê, assim... Minha filha era adolescente, né? Assistindo lá na praça, né? Aquilo foi horrível, né? Não só do ponto de vista dela, mas estou falando do ponto de vista da sociedade, de toda a população, né? O que começou ali foi, né, digamos assim, um momento que disse, bom, agora sim. E começou o corte de direitos, né, que a gente, né, enfim, está vivendo as consequências até hoje, né? Bom, aí surge a ideia, né, de fazer, bom, pós-golpe, né, em vez de fazer um fórum social mundial, né, aí o pessoal do comitê local, enfim, vem com a proposta de fazer o Fórum Social das Resistências. Na época eu participava de um grupo, um coletivo em Porto Alegre chamado Coletivo Cidade que Queremos, né, que estava congregando, assim, fazendo debates importantes, né, sobre a dinâmica da cidade, a dinâmica ambiental, né, e como isso estava se relacionando com a democracia. Então, nós fizemos a composição, né, da equipe que estava organizando e para mim, foi uma experiência fantástica para entender um pouco a dinâmica do fórum, né? E essa questão de, por exemplo, o que mais se destacou naquele momento foram como é que as pessoas enxergavam, né, as atividades autogestionadas, né? Porque nesse momento a ideia era, bom, a gente não tem assim fôlego para fazer como era o fórum social, né, antigamente, com um número, né, infinito de atividades autogestionadas, né, as pessoas se organizavam, vinham, faziam, né? E aí uma das questões que se levantava era, bom, a gente precisa se encontrar, a gente não pode ter assim um grupo que vai fazer uma atividade autogestionada, vai conversar lá com outros 2 ou 3 grupos e não interagir com a pauta maior, né? Sim. Então me chamava muito atenção que algumas pessoas vinham de fora e já diziam, tá, mas por que a gente não vai lá na praça, não vai, né? E aí eles se sentiam meio que amarrados numa agenda, num formato um pouco diferente, né? E eu não, como eu não tinha vivido isso, né? Eu anotava, tanto que isso ficou registrado, né? Mas isso foi interessante porque essa palavra que você falou antes, a questão coletiva, construir coletivamente, e tal, e parece que aquilo que nós também havíamos nos perdido nessa questão do coletivo, né? Das nossas pautas, das nossas lutas, e o individualismo é uma coisa que, se o neoliberalismo deu certo em algum ponto, esse foi nisso, né? Então, porque ele está no nosso dia a dia, no quantos banheiros eu tenho em casa e assim por diante, né? Entre os Bom, bancários é muito, muito né, frequente. Sim, sim. mas isso está, assim, impressionante, sabe? No cotidiano, assim, como a gente percebe isso, né? Até como a pessoa deposita o resíduo sólido, o lixo na rua, né? Assim por diante. Bom, e aí naquele momento isso era um destaque, sabe? Olha, não, vem junto, vai ser todo mundo aqui, vai, né? Isso foi muito interessante, né? E naquele fórum, né, começaram a se formar, não sei se você tem essa mesma impressão, né? Alguns grupos, e nesse grupo estava esse debate, né, da questão da água, a questão, né, quando a questão ambiental ela entrou, mas não entrou assim, não entrou da mesma forma com que vinha o movimento ambientalista fazendo, né, defendendo. Eu li, por exemplo, né, sobre a questão da época da Borregar, né, que o pessoal da Zona Sul se mobilizou, porque afinal o cheiro chegava lá, né? Mas logo depois, lá por 2010, 2012, eu conheci Guaíba e fui lá conhecer o projeto, né? Fui lá conhecer a empresa, a indústria, né?
e não tem mais o cheiro, tudo bem. Então, o movimento ambientalista ele conseguiu, fechou naquela época, né, você deve lembrar disso, Sim. mas o impacto daquela empresa, fragmentando a cidade, fragmentando a sociedade, contaminando, né, o ar, né, por conta da poeira, etc., aquilo continuou. Então, essa pauta ambiental, ela chega no Fórum Social das Resistências com um outro, né, caráter. Então a gente olha para a cidade, bom, tem a questão da Orla do Guaíba, não sei o quê, mas tem a questão da moradia, tem a questão, né, das ocupações, tem a questão das AEs, né, onde é que elas estão. As AEs são as áreas especiais de interesse social, né, que vinculadas, vieram muito forte com o Minha Casa Minha Vida, mas isso já lá do governo Lívia, já tinham áreas desse tipo, com o mesmo desenho, né? Bom, então, essa questão ambiental ela vem com essa conotação socioambiental, né? E aí começa a se construir dentro desse... Esse é o grupo que eu tive mais proximidade, e tanto que eu acompanho até hoje, né? Mas acredito que outros também, o Fórum próprio das Periferias, também deve ter alguma relação, né, com esse formato de fórum. Fórum Mas, das enfim, Periferias está em que edição? Terceira? Terceira. Terceira, né? É sempre em né? maio. Mas ele veio assim com essa conotação de resistência, né? Então, como é que a gente vai construir uma resistência diante de tudo isso, né? Pós-golpe, né? E aí depois vem acontecendo outros eventos, né? Que não é um fórum social mundial, né? O Fórum Social Porto Alegre, uma coisa menores, né? E que essas pautas elas vão se aprofundando. Então, por exemplo, o ano passado, esse mesmo grupo que discute, né, a questão socioambiental, né, trabalhou a questão da democracia, da participação, aí organizou uma mesa e também fez o debate relacionado com a segurança alimentar, né? Aí teve uma mesa que a ministra Marina participou e tal. E esse grupo é pequenininho quando não acontece o evento e ele cresce quando o evento acontece, né? Só que ele se manteve e tem uma atuação importante hoje, né? Entendi. Que depois posso relatar mais o que está fazendo esse É que é muita movimento, coisa. É né? porque é isso, né? É tudo transversal, na verdade. A gente tem muitos E é temas aí. dinâmico. E é Isso é uma dinâmico. coisa que a gente precisa ter em mente, assim, que à medida que da mesma forma que a sociedade é dinâmica, ela muda, etc. Os movimentos, os eventos, eles também vão fazendo, né, suas dinâmicas. É isso. E a gente teve aqui, daí, ontem e anteontem, né, 20 e 21, a gente teve, então, o Seminário Internacional Democracia, Equidade e Justiça Socioambiental, que, inclusive, a Ania até se referiu antes, né? Tem um subtítulo, Combater o Fascismo, as Desigualdades e o Racismo Socioambiental. Então, vem bem nessa linha, né, que tu falavas, do quanto essas pautas todas elas se convergem, inclusive da moradia também, né, Arthur? Sim. Parabenizar o sindicato, né, por estar sempre ao lado dos movimentos sociais e sempre colocar a sua estrutura à disposição dos movimentos sociais, né? Isso é fundamental, assim, e é a participação do sindicato, é a contribuição do sindicato para esse movimento. A Casa Brasil foi um projeto da Moradia e Cidadania do ano 2006 a 2018. Né? O que era a Casa Brasil aqui em Porto Alegre? Era um espaço que tinha um laboratório de manutenção de equipamentos, que a gurizada aprendia a montar e desmontar, né, equipamentos. Tinha uma sala de leitura, né, que a comunidade se reunia ali. Tinha um espaço de informática, né, para a pessoa ter a iniciação digital ali. A gente recebia as crianças também da Vila Santa Terezinha, né? A Vila dos Papeleiros. Todo mundo conhece como Papeleiros, mas o nome dela é Santa Terezinha. E também um espaço de economia solidária, né? Ali. E a gente participava das edições do fórum, né? Tanto o Fórum Mundial, em 2009, eu fui apresentando, né, a experiência do Casa Brasil, e também aqui em Porto Alegre, quando tinha as experiências, né, do Fórum Social Mundial, do Fórum Social aqui, a gente estava sempre interagindo com os grupos, né? Foi um projeto de muita transformação, assim, uma parceria da Caixa, porque o prédio era da Caixa, né? E uma parceria da Prefeitura também, que a Prefeitura, a parte de trás do prédio era tocada pela Prefeitura, e a moradia, então, tinha esse projeto social. Mas que também acabou, né? Também em 2018 tivemos que fechar.
Pois é, né? tu trouxe aqui no início aqui do nosso programa uma fala um pouquinho mais desesperançosa, eu achei, Arthur. Não sei se tu quer Mas desenvolver. eu Talvez a Ani possa te trazer essa esperança, né, com Mas a eu sempre juventude tive dela. sempre tive esperança, porque senão eu não estava na Moradia de Cidadania e Sim. puxando esses projetos até hoje, né? É, A gente tem que ter esperança, mas também saber a realidade. Claro. Eu acho que isso a gente tem que ter essa... Esperança com o pé no chão, né? Exato, E esperança fazer com a o pé no provocação chão. é importante. Sim, esperança com o pé no Isso é chão. bem importante. A gente tem que estar aí, né? Então eu lamento muito, né? 2018 nós fechamos o prédio por uma iniciativa da prefeitura, que não quis renovar a parceria, né? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso, pode Fale, ser? fale. Eu acho interessantíssima essa questão, né? Porque desses. Eu vou chamar de equipamento, né? Como é que a gente chama esse tipo de São Iniciativa. os equipamentos, porque eu olho muito do espaço, né? Então fica aquela coisa. Ou seja, esses equipamentos que estão mobilizados pelo setor público, Caixa é um banco público. Sim, a né? Caixa tem que dar a sua contribuição e deu, né? O prédio era dela. E olha, a gente deveria ter muito mais. Sim, com Né, certeza. para financiar o desenvolvimento, um desenvolvimento que leve em consideração, né, outros valores. Né? Mas a Caixa tem, né? A Caixa é o grande banco social, o microcrédito, todas as Sim, ações que nenhum banco faz, a Caixa faz. Mas em relação a essa questão de ter assim uma Casa Brasil, eu até anotei aqui porque eu conheci depois que já tinha deixado de funcionar, né? Eu sei onde fica a localização ali, né? A importância desse tipo de trabalho público, movido pelo setor público, né, nas comunidades. O que a gente vê hoje, Ni? Por exemplo, a Estação Cidadania, que é a Praça do PAC, começou, né, na época da Praça do PAC, são equipamentos que estão dentro da comunidade, né, parceirizados, ou seja, né, por uma organização, uma entidade Público-privada, que parceria, normalmente. uma entidade que não tem relação absolutamente nenhuma com a comunidade, né? Nunca veio um relatório de quanto que atendeu, não atendeu, né? Não tem, assim, qual é o impacto disso? Você está relatando que tinha biblioteca, os alunos iam lá, liam, tá? Né? Então, como é que Como é que tu avalia, né? o eu, impacto? eu vejo assim com muita preocupação isso, né? A falta de transparência, a falta né, eu acompanho, né, a comunidade, assim, de longe, né, mas conheço assim as atividades que acontecem, e não me parece assim que tem esse impacto que você relata aí. Eu vou contar uma história, assim, de impacto, né? A Casa Brasil ficava no eixo de 2 albergues. Então o pessoal tinha que sair durante o dia, né? O que eles faziam? Eles iam lá para a sala de leitura. Ficavam conversando, lendo, né? Aí, quando tinha o curso de informática, eles resolveram fazer informática, né? Uma nova forma de se comunicar e tal. E aí, o que acontece? Um deles, através, né, de ter feito o curso, encontrou com a irmã na Alemanha. Olha, não acredito. E a irmã volta para o Brasil para encontrar esse senhor, né? E propõe até para ele voltar com ela, né? Mas a casa dele era ali. Exatamente. Ele não queria sair, entende? Mas esse é um impacto, né? Esse é um impacto muito grande de um projeto social. Quando a sociedade se organiza, né? A gente começa a ver a mudança, mesmo que seja pequena, né? Como a Anitta estava falando, lá na comunidade, lá, né? A Nélcia, né? Lá Nelsa Univens. do Banco Comunitário, né? Ela está ali fazendo o trabalho dela, né? Fazendo o papel dela. Cada um faz um pouquinho como pode e assim a gente vai juntando e vai tentando transformar o mundo, E né? acho que São tá enorme, experiências que impacto mostram que é enorme. possível, né? Isso. Assim como a experiência da Justa Trama, assim como a gente tem construído ali também o projeto do assentamento 20 de novembro, Isso. que é ali na Barros Cassal, próximo à rodoviária, inclusive próximo onde ficava a Casa Brasil, que não atendia só a Santa Terezinha, minha filha, esteve lá no serviço de convivência. Sim, atendia muito, Minha atendia filha direto. teve lá Atendia também direto, no Centro de sim. Convivência e Fortalecimento de Vínculos, tinha o SAF também, né? Então conheci bastante ali esse projeto, assim, também. Mas é isso, acho que essa questão que a gente coloca aqui na mesa, né? Outro mundo é possível e tal, né? Eu lembro que tinha uma frase, acho que é um provérbio, que dizia que muitas pessoas fazendo pequenas coisas em muitos lugares, né, mudarão o mundo, a face da terra, algo desse tipo, assim, né? E eu acho que é um pouco isso, né? Um pouco que a gente provocava também ontem na mesa sobre democracia participativa,
que trouxe um pouco esse debate, né, todo o histórico do orçamento participativo, esse processo que a gente faz, né, anualmente, discutir as conferências e depois vira um monte de relatório bonito que não se torna coisas concretas, né? Sim. Então a gente está um pouco falando sobre isso, mas que são movimentos de resistência que são necessários de ser feitos, né? Tipo, nesse Mas- momento que a gente está vivendo Porto Alegre, né, Sim. que tem essa possibilidade, provavelmente, né, pela maioria de votos, da extinção da FASC. Sabe que isso tem maioria de votos, mas a gente não vai deixar de fazer a luta, né? A gente sabe que se nós deixar de fazer, eles vão se fortalecer ainda mais, né? Sim. E aí, em relação às experiências, né? O próprio assentamento 20 de novembro recebeu, em 2017, a festa de encerramento do Fórum Social das Resistências, né? E foi lindo, e Isso. foi o Bloco da Laje, teve um festival de hip hop e tal, né? E hoje é o território do 4 Distrito, que é onde tem todo um processo e debate aí na cidade, né? De especulação, de limpeza social, de gentrificação, enfim, bem tenso, assim. Mas, como eu disse, são experiências que a gente está construindo que a gente espera que possam ser replicadas, né? Então, o assentamento 20 de novembro, por exemplo, é mais que um projeto habitacional. Ele é um projeto pensado para o território, prevê um pátio público para realização de eventos, né? É um projeto que prevê a questão da sustentabilidade ambiental, com as placas fotovoltaicas, com a cisterna para reutilização da água da chuva, com a horta, prevê os espaços de geração de renda, que a cooperativa, né? Ela é de trabalho e habitação, então já tem os núcleos que trabalham, né, com a serigrafia, com a costura, com a alimentação, que terão seus espaços físicos ali dentro dessa estrutura, a própria biblioteca, espaço de estudo, espaço de formação, pracinha, né, espaço cultural. Então, quando a gente constrói esse tipo de experiência, não é um projeto simplesmente um projeto habitacional para 40 famílias, né? Mas é um projeto que a gente quer demonstrar que é possível. A gente quer demonstrar que o que seria para nós um projeto habitacional ideal, que não é só a casa. Claro. É muito mais do que isso, Sim, sim. né? E quando a gente constrói isso na vida, né, real ali, as pessoas não acreditam. Tem pessoas que acham, agora iniciamos a obra, né, finalmente, depois de 18 anos de luta, mas tem pessoas que passam lá e acham que nós somos despejados e que vai construir um prédio da América, sei lá, né? Sim, sim. Porque não cabe na cabeça Sim. das pessoas acreditar Sim. que movimento popular organizado, que cooperativa, que famílias possam fazer a gestão Podem da sua estar própria... ali, né? Sim. Exatamente. A própria Santa Terezinha, o que aconteceu? A Santa Terezinha existia aquele projeto de construção das moradias, quando trocou o governo, né? Eles queriam fazer um shopping ali. Ah, pois é. Eles tiveram que engolir a Santa Terezinha porque já estava previsto. E aí realmente saiu ali as casas, né? É, Rio Grande a gente tem isso E a também, Casa né? Brasil dava aporte, dava apoio para a comunidade. Aham. Então não é bem-vinda a Casa Brasil, porque nós temos um projeto do 4 Distrito, acaba com ela. Né? É essa lógica perversa que a gente tem. E, né? e aí que a gente faz o link com a questão da democracia, né? Porque isso, elas estão sempre uma influenciando a outra, né? Então, por exemplo, por que são importantes os movimentos sociais? Os movimentos sociais, movimentos populares. Primeiro, a gente tem que dizer também, né, que não existe só movimento social e popular que vai defender, né, democracia e valores, né, que a gente defende. Né? Basta dizer que a segunda ponte do Guaíba ela também é resultado de um movimento social organizado pelos empresários. Né? Bom, mas para dizer que, eu acho que vamos aquilo que interessa, digamos assim, que é o nosso pano de fundo do Fórum Social, propiciou que as pessoas pensassem em se organizar. As pessoas se organizam. Elas, apesar de ter muita gente na sociedade que não entende isso, e principalmente hoje, se a gente pegar num bairro de classe média, classe alta, elas não conhecem seu vizinho, né? Mas sim, as pessoas se organizam em torno de derrubada de árvore, em torno de casa, em torno de moradia. Agora, uma particularidade dos movimentos sociais no Brasil, né, em outros países também, mas que é assim que o Brasil é bastante importante isso, e está relacionado com a democracia, é o quanto os movimentos sociais construíram políticas públicas. Não são movimentos sociais assim, eu vou lá reivindicar alguma coisa para mim, uma pauta para mim. Não é pro movimento, né? É para a sociedade, é uma construção de políticas públicas. Né? E dentro dessa pauta da moradia, enfim, né? Esse processo que a Ani relatou, ele é absolutamente importante, porque produzir habitação ou construir casa não é só uma questão de ter a construção civil, né? Do engenheiro, do arquiteto, né? Que vai lá e fazer a obra. Né? Não, tem vidas e uma visão de mundo ali também. Né? Ontem eu vi um vídeo
de um grupo em São Paulo, vi um vídeo assim mostrando, passando na frente do prédio, que agora os prédios já estão construídos, não está pintado, não estão acabados ainda, do pessoal da União, lá em São Paulo. Né, que também é um movimento de luta pela moradia, que trabalha com autogestão e tem mulheres trabalhando, sabe? Então, tem exemplos, né, que são colocados que são possíveis de serem ampliados, que outras pessoas conhecendo vão dizer, eu também posso me organizar e fazer. Né? São muitos. A Ani colocou, né, de muitas pessoas fazendo pequenas coisas em muitos lugares, né, transforma o mundo. E eu acredito nisso. Mas nós temos hoje muitos robôs distribuindo fake Sim. news E eu e ia a falar da gente não comunicação. consegue, e a gente não consegue Eu tava pensando deter nisso. isso. A gente não consegue deter isso. Precisamos aprender. Isso foi uma pauta, inclusive, que eu estava Nós referindo à precisamos mesa aprender ontem como sobre é a que democracia funciona. participativa, o quanto a gente precisa também tomar esse espaço da comunicação e das redes e poder fortalecer também. É hoje uma realidade. E Pra- saudar A o gente sindicato precisa também por isso. disputar as narrativas que estão acontecendo nas redes Aprender como é que sociais. funciona, né? O que significa uma granja ou uma fazenda de cliques, ou seja, eu compro cliques, né? E aí aparece lá, né, uma pessoa sentadinha aqui com uma parede de celulares respondendo às postagenzinhas que a gente faz e às reações que a gente faz na postagem dos outros. Porque assim, né, gente, A gente precisa dado entender isso. hoje, os nossos dados, eles são moeda. E eles São. valem muito, muito Nós dinheiro. somos moeda. Nós somos moeda. Nossa vida, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente consome, né? Como que a gente clica. se cuida, a nossa saúde, onde a gente clica, o que a gente, né? Compra, faz, enfim, come. E tudo isso é moeda, né? Usada, que vale muito dinheiro, que está enriquecendo alguns poucos ali, né? A gente sabe bem quem são eles, né? E favorecendo ainda mais o neoliberalismo, né? O individualismo, tudo isso que vem com E ele. moeda que não é valorizada se ela não tiver capital. É isso que faz com que o pobre seja tão massacrado no mundo. É verdade. E E é urgente esse debate, realmente. Assim, é bom que o fórum já esteja apontando para isso, porque hoje eu acho que a grande revolução, que é essa revolução tecnológica aí, né? É urgente que a gente preste atenção nisso, porque pode ser, sim, a nossa ruína, né? A gente vê esse empoderamento todo agora de Elon Musk, Mark Zuckerberg e o Trump, né, ajudando aí, dando moral para isso tudo para eles, cara, isso aí é o que vai acabar com a gente. é estratégico a gente entender como é que funciona. E aí a gente poder dizer, ó, agora eu sei que eu não posso ficar lá compartilhando aquilo, né? Olha o que o fulano disse. Quando a gente faz isso, a gente, né, a gente multiplica. E foi muito simbólico na posse do Trump também, né? Quem Exato. estava lá na primeira Foi um fila. recado, Os claro. gestos, os gestos, as roupas, né? Isso tudo, sabe? A gente tem que entender como é que funciona essa maquininha, né? E se precaver, né? Começar a pensar como, então, nós levarmos as nossas pautas. Pode observar que quando são postagens, notícias, coisas que movimentam assim, a emoção para o ódio, é que potencializa, né? Sim, E isso com potencializa certeza. o bolso deles, né? Tem Também. coisas que estamos em dívida mesmo, governos mais progressistas, né? Que é a regulamentação das próprias mídias. Exatamente. Exato. Né? A gente não avançou absolutamente nada em relação, por exemplo, às rádios comunitárias. Né? Isso. A gente não consegue avançar sobre a regulamentação desses jogos, gente. As pessoas hoje estão viciadas. Esse Sim. negócio de. Eu vou falar o nome, né? Mas você sabe o que eu tô falando. Sim. As pessoas estão colocando tudo que tem, as moedas que tem, e perdendo nesses jogos, e as apostas, e. Enfim, tem todo um contexto hoje de tirar dinheiro das pessoas também a partir desses processos, e não existe regulamentação. Sim. Então, isso passa pela regulamentação de todas as mídias, mas também do uso dos dados, das informações das pessoas. Hoje, tu recebe ligações de coisas que tu nem imagina, porque esses cadastros são vendidos. Sim. Eles têm acesso às informações, não é só o clique, não é só o algoritmo. São dados das pessoas, de onde as pessoas trabalham, qual é a renda, telefone das pessoas, principalmente, né? Sim. Que eles vendem. Isso virou uma moeda. Sim. Gente, leiam aqueles termos de uso das plataformas. Cuidado com o que vocês estão assinando, o que vocês estão permitindo e que dados vocês estão passando para os outros, Sim, tá? sim, sim.
E tô falando isso aqui numa rede que é uma das mais acessadas do mundo. A gente tem que Claro. usar pro A nosso gente- lado claro, também, Mas a né? gente precisa, exatamente, a gente precisa entender como é que funciona e dizer, não, isso, né? Eu não Sim. quero dar esses dados, não Claro, quero claro, possibilitar isso. Então, se você quer assistir mais conteúdos como esse, dá o like, né? Curte aí, compartilha com os amigos esse podcast, né? Clica no sininho para receber nossas notificações. Siga a gente em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube aqui, né? No Facebook, no TikTok, e até naquele. Estamos em todas aí, estamos utilizando a nosso Tamo aí. favor a tecnologia. Eu acho que é isso que deve ser feito, né? Exatamente. É isso aí. Sim. Gente, eu vou ter que encerrar. Eu só quero fazer pena. um convite, assim, para quem quer conhecer a biodança, tem o Fórum Social do Idoso. Então, no dia, estou perdido, 23 ou 16 horas na Assembleia, quinta-feira, né, vai ter a biodança, e dia 24, sexta-feira, às 11 horas na Assembleia. Então, fica o convite. Maravilha, mais algum convite? 23, então, dia 23, na verdade, eu não poderei ir, porque estará acontecendo, começa amanhã, né, a Conferência Municipal de Meio Ambiente. E nós estamos numa luta, porque o movimento se organizou, né, os movimentos, enfim, um grupo de entidades para realizar a conferência. A prefeitura, consultamos a prefeitura para saber se eles iriam fazer a conferência. Eles disseram que não iriam fazer a conferência, nós nos organizamos. Inscrevemos lá na plataforma, né, do Ministério do Meio Ambiente e no último dia da prorrogação a prefeitura sumiu. É. Né? Disse, bom, então amanhã a sim, gente vai claro. lá organizados levar o nosso debate também, né? Então a gente vai participar. E só para dizer que, inclusive, relacionado às conferências de meio ambiente, aqui essa casa acolheu 2 conferências livres. Uma conferência verdade. livre de educação ambiental e mudanças climáticas, e a conferência que também provocou assim, um debate extremamente interessante, que foi democracia, a gestão democrática ambiental, climática, a questão do CISNAMA, que é o Sistema Nacional, e como ele funciona articulado com o COMAN, que é o Conselho Municipal. Eu acho, Como não funciona, na claro, verdade, eu acho né? que outro debate importante é como a capital do Fórum Social Mundial, né, e a capital do orçamento participativo e todas as outras ações se transformou na capital que a gente tem hoje, né? Precisamos debater Capital da profundamente. enchente. Capital da enchente. E precisamos participar das lutas que estão acontecendo, né? Fica o convite também para seguir as redes lá do Fórum Social Mundial, para poder acessar também essa agenda coletiva aí, que inclusive inclui, né, Uma agenda as muito conferências, inclui as lutas, as pautas aí do calendário que a gente tem durante todo esse ano de 2025 também. Tem essa perspectiva da realização do próximo Fórum Social das Resistências em janeiro de 2026, né, já, nesse processo de construção também, E né? tem a COP, E- né, em novembro desse ano, que é muito importante. Também estamos É, fazendo debate É, a sobre isso. COP em novembro, em Belém, isso Também aí é estamos fazendo fundamental. debate. Isso aí. Essa agenda que a Ani citou é bem intensa, bem, né, assim, tem várias atividades e bem importante acompanhar mesmo, né, porque vão, né, dar assim, uma certa orientação, né, dos debates, porque tá muita coisa. Ai, E gente. o convite para seguir também as nossas redes, né? O movimento também tem. Depois a gente coloca aqui, Arroba tá, MLM, Joseph? FOA no Instagram, Joseph. MLM Brasil, RS. O movimento está em 20 estados, né? Então tem bastante redes aí para poder seguir também, Claro. poder compartilhar e acompanhar também um pouco dessa luta, né, que a gente tem feito e que não tá fácil, né? Aqui no Rio Grande do Sul, depois de todo esse processo aí da enchente, agravou muito essa pauta, inclusive, né, da questão da habitação. E a gente que tá aí na luta já há 30 e poucos anos, né, de construção desse movimento, sabe que é a pauta mais complexa, né? Que vai demorar aí uns 10 anos. Por uns 10 anos a gente vai estar lidando com esse tema ainda das pessoas desabrigadas da enchente, né? Sim. Outro programa para a gente. É isso, Porque- vamos, ó, porque- já vamos botar na pauta para o É, próximo claro, Sementes sim. aí, né? Exatamente. E só um detalhezinho, né? Depois vocês podem, né, cortar se for o caso. Mas uma observação assim que eu acho importante destacar, né? Quando a Ani fala, né, o movimento tem 30 anos, isso tudo construiu uma política urbana brasileira extremamente importante, né? E que tem dificuldade de se implantar, de, sabe, virar realidade na vida das pessoas, e que a gente precisa ter um engajamento de todos. Sobretudo agora, quando vem essa questão, né, de que acentua todos os problemas com a questão climática, né, com a questão não, com o
o colapso climático que a gente está vivendo. Então tá, depois a gente coloca Precisamos na... resgatar isso também. Eu acho que tem temas que são importantes, assim, e a gente sempre aproveita o espaço, né, que tem para Claro, falar, claro. né? A gente está falando de um contexto de uma crise climática e a gente está falando de lutas concretas Isso. que estão acontecendo, né? E até trouxe esse exemplo na mesa de encerramento ali do nosso fórum. Hoje está em discussão a PEC 48, que trata sobre o marco temporal. Né? A gente sabe que o marco temporal foi considerado inconstitucional e agora apresentaram este projeto de emenda à Constituição para tornar ele constitucional. E isso é um tema que diz respeito a toda a sociedade. Porque se eles conseguirem mudar a Constituição para tornar o marco temporal constitucional, eles vão mudar tudo. Porque eles aprenderam o caminho. Quando eu me refiro às pequenas resistências que, por mais que a gente sabe que são difíceis, são necessárias, né? Esse é um tema caro. Assim Sim. como ele está muito conectado com a questão da preservação ambiental, que é a demarcação dos territórios indígenas, que é a gente poder fortalecer aqueles e aquelas que já estão fazendo essa defesa do meio ambiente, né? E que a gente também possa se compreender como natureza. Nós também somos natureza, ela não é uma outra coisa. Eu aprendi na escola, na minha época, diziam ainda que o ser humano também era um faz animal, parte. diziam um animal racional, eu não sei aonde, né? Mas era isso que nos diziam, né? E parece que há esse afastamento, assim, Com né? certeza. E acho que a transformação, ela passa pelo cotidiano. Passa desde isso que a Lucimara estava provocando antes, que foi um tema que a gente tratou ontem, né? Teve uma atividade descentralizada que foi lá no CEA, o Centro de Educação Ambiental, que tem um galpão de triagem, né? E tem lutas acontecendo sobre esse tema na cidade de Porto Alegre também, que querem passar toda essa questão da coleta dos resíduos sólidos para uma empresa por 35 anos. E isso vai acabar com todo o processo de organização das cooperativas que atuam nesse tema, né? Então, acho que tudo está conectado. Desde o lixo que a gente produz, o resíduo, de que forma a gente descarta ele, o que a gente consome, né? Acho que a economia popular solidária é um caminho, sim. Sim. Não adianta dizer que a gente é anticapitalista, a gente criticar os capitalistas e a gente sair consumindo tudo que eles estão produzindo e passar batido ali pela Feira da Economia Solidária, que inclusive vai ter uma nos próximos dias, não vou saber agora de cabeça a data, né? Mas vai ter, então acho que são coisas que a gente precisa fortalecer, porque essa transformação que eu acredito que é sim necessária, talvez possível, um pouco mais difícil, mas é necessária, ela passa pela consciência e passa pela consciência de classe também. Essa questão Isso do aí. resíduo, né? Nós estamos iniciando outro programa. Eu acho que eu tenho que iniciar outro de alimentar. Só para dizer, gente, que por que a sociedade precisa se interessar? Você que é acostumado com os números, né? Imagina o custo para viver em Porto Alegre com tanta parceria público-privada na cidade. O que significa a diferença entre uma empresa privada e uma pública? A privada, ela tem obrigação estatutariamente de gerar lucro para os acionistas. O que é lucro? Se a empresa ganhar a mesma coisa esse mês que vai ganhar o mês que vem, ela não tem lucro, né? Ela sempre, Claro. né, Explorando mais e explorando mais. mais. Agora, e quem é que paga esse lucro? Imagina o custo social, o custo para viver em Porto Alegre, né? Sim, vai ser insuportável. Isso que nós estamos falando de uma PPP. Sim, com certeza. Imagine todas as outras. Posso agora? Sim. Pode. O cara pode. Obrigada, então, meninas aqui. Conversamos hoje com a Lucimar Siqueira, né, geógrafa aí, doutora em planejamento urbano e regional. Percebemos nessa conversa toda o quanto ela entende, né, desse assunto mesmo, né? E a Seniriane, né, que é a Ani, do movimento aí, socióloga também, membro do coletivo do Fórum e de um monte de coisa. E Arthur aqui do meu lado também. Esse foi o podcast Sementes do Futuro, uma realização do Sind Bancários e parceria aí com a ONG Moradia e Cidadania e o CASCA, Instituto Socioambiental. Inclusive, Ana está devendo, tem que participar do próximo. O programa, então, foi produzido por nós, eu, Arthur, Laís Escher e também temos aqui na técnica nos ajudando o Joseph Mateus. Na coordenação de comunicação, eu, mais uma vez, e na direção de comunicação, nas férias de Sérgio Hoff, temos Sabrina Muniz. Agradeço a tua audiência, te convido para curtir, comentar, compartilhar, como eu já tinha pedido antes, faz favor, senta o dedo aí, e bora espalhar boas sementes por aí. São as sementes do futuro, né? Muito obrigada, foi um prazer ter participado aqui, agradeço o Sind Bancário, todos vocês, a Casca, com muito carinho, a Ana, a ONG Moradia e Cidadania. Eu ia dizer Casa e Cidadania. Obrigada. Obrigado. Prazer em estar Obrigada. contigo aqui também.